Abra aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Palavra conhecida de toda a igreja. Juízes, capítulo 11, para a glória de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Juízes, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. E era então Jefité, o Geledita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade deu filhos, as quais também, já grande, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herderás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saía. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Vamos meditar aqui alguns minutinhos. Aqui nós observamos uma história marcante que entrou que foi digno de entrar no livro sagrado a respeito de Jefité. Quando nós observamos aqui nesses versículos que nós lemos, nós observamos que Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus conhece o deitar, o levantar e a vida de cada um. Mas aqui a história nos fala de um moço, Jefité, ou Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité, que no caso seu pai. A Bíblia diz que o seu pai, Gileade, teve uma relação extraconjugal e nesta relação nasceram Jefité, a qual esta moça que era prostituta mandou agora Jefité para o seu pai, para o cuidado do seu pai. E quando nós observamos aqui essa história, nós observamos aqui um moço abatido, um moço angustiado, um moço desprezado. Porque quando você vê a história, você vê aqui no versículo 2 que diz: também a mulher de Gileade deu filhos, a qual já era grande, e expulsaram Jefité. Pela lei judaica, Jefité que deveria assumir a liderança de tudo. Jefité que deveria assumir o cargo maior do seu pai, depois do seu pai. Porque era o filho mais velho, segundo a tradição. Quando nós observamos aqui, nós observamos e quero aqui imaginar que a vida deste moço, ou deste homem chamado Jefité, a vida dele não era fácil. Desde criança, Jefité, ele era o desprezado da família, o desprezado da casa, por ser ele filho de outra mulher, a qual seu pai teve.
E a vida dele era conturbada. Eu fico imaginando o Jefité chegando na roda com seus irmãos tudo contando piada, batendo papo. De repente os seus irmãos o desprezavam, lançavam ele de lado. Quantas vezes Jefité chegava na mesa para almoçar, os irmãos paravam o assunto que estava conversando, porque não queria que Jefité fizesse parte até mesmo da mesa, da comunhão entre os irmãos. Jefité não era bem visto, pois era filho de outra mulher, era um desprezado da família, humilhado da família. E eu, quando olho para esta palavra, eu vejo que Deus, ele observa o deitar e o levantar de cada um. Porque todo aquele que é desprezado tem uma atenção maior de Deus sobre a sua vida. Todo aquele que é rejeitado pela família, pelo irmão, pelo parente, por causa do seu passado, o Deus Todo-Poderoso está de olho dizendo: ainda que todos te abandonam, ainda que todos te desprezam, como diz a Bíblia Sagrada, se por acaso uma mãe vier desprezar e abandonar o seu filho, eu, porém, o Senhor, jamais desamparei. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo o cuidado e o zelo de Deus pela vida de Jefité. Jefité não tem culpa do seu passado. Jefité não tem culpa de ter nascido na ocasião a qual ele não poderia nascer. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. O desprezado estava lá. E Deus observando tudo que estava acontecendo. Jefité chegava, seus irmãos saíam. Jefité procurava se turmar, mas os seus irmãos, vai para lá porque você não faz parte da família. Vai para lá porque você não merece estar aqui em nosso meio. Às vezes, a situação de Jefité era uma situação que muitas vezes ele chegava no seu quarto. Você acha que Jefité não chorava? Você acha que quantas vezes Jefité saía para trabalhar na roça e os seus irmãos na turma, sentados, almoçando, ou tomando café da manhã, e ali quando o Jefité aparecia, o assunto acabava, só por causa do seu passado, do erro que o seu pai cometeu, que a sua mãe, a qual desprezou. Ele era desprezado por causa de coisas, até mesmo que ele não merecia. Quantas vezes tem acontecido isso com você, no meio da sua família? Observa para você ver. Talvez você é o mais simplesinho da família. Talvez você é aquela pessoa que menos tem recurso financeiro. E por ser menos, ou por não ter recurso, mais do que a própria família, alguém dos seus parentes. Aí você chega e alguém observa: olha, vou mudar de assunto porque você chegou aí. Vamos parar com a conversa. Assim era a vida deste moço. O desprezo era grande, mas Deus estava de olho. Me lembro da história de Lia, a mulher de Jacó, a qual era desprezada pelo seu próprio marido, pois Jacó amava demais Raquel. Mas sabe aquela que era desprezada? Deus abriu a sua madre.
Ele concedeu vários filhos. Sabe por quê? Porque Deus viu que ela estava sendo desprezada. E quando nós observamos aqui essa história, observamos que ele cresce. E no decorrer que ele vai crescendo, seus irmãos fazem uma reunião e fala: você não vai herdar os bens do nosso pai. Você está aqui no meio de nós, mas você não merece estar aqui na mesa com nós. Você está aqui trabalhando na roça com o nosso pai, mas você não é digno de estar aqui. Agora, pega as suas coisas e sai daqui, porque nosso pai já está muito idoso. Logo, ele vai descer a sepultura e você não vai herdar a herança do nosso pai. A mesma coisa que aconteceu antes de Cristo, essa história se repete na vida de muitas pessoas. Por não fazer parte sanguíneo entre pai e mãe, é desprezado pelo familiar. E aí se briga, se tem contenda entre os irmãos, por causa de um carro, por causa de um terreno, por causa de coisas que não vale a pena nem sequer discutir. Mas a gente vive um tempo no mundo onde as pessoas é mais importante quando tem. Quando a vida financeira está muito regada, está abastada, tem tudo, não falta nada. A vida está prosperando, mas o desprezado está sendo jogado de escanteio e abandonado por todos. Mas experimenta a sua vida melhorar um pouquinho. Experimenta a sua vida começar a prosperar um pouquinho. Logo alguém vai lembrar do desprezado e vai querer que o desprezado faz parte da reunião da mesa. Observe a palavra de Deus. Os seus irmãos mandaram embora. E ele foi-se embora. A Bíblia diz que ele foi habitar com homens levianos, homens malignos. Só que quando ele chegou lá, a Bíblia diz que o Senhor fez dele líder daqueles homens malignos. Quando alguém tem uma chamada, quando Deus chama alguém por cabeça, ele vai ser cabeça, querendo alguém ou não, ele vai ser cabeça. Já estava sobre as veias. Os irmãos de Jefité estavam observando o quanto ele tinha potencial para chegar lá. Mas irmãos de Jefité falaram: você não vai ficar aqui. Mas quando Jefité ele chega em um lugar onde tem gangue, e ele coloca a ordem e fala: olha, acabou a bagunça, vou liderar vocês. Quando Deus chama alguém por cabeça, quando Deus escolhe alguém, esse alguém é escolhido, esse alguém é chamado, é vocacionado, é chamado como liderança. E eu tenho dó daqueles que são chamados como liderança. Por quê? Porque são os mais que apanham, são os mais que aguentam. Na sua casa você é liderança. Na sua família você é liderança. No seu trabalho você é liderança. É por isso que a luta é tão grande contra a sua vida,
Porque sabe que quando você abre a boca de uma forma com tanta sabedoria e eloquência, que alguém fala, eu estou com esse cara, mas esse cara aqui não pertence a mim, pertence a você. Me chamaram aqui, mas eu não mereço, mas eu vejo o espírito de liderança em você. O espírito de liderança já estava na vida de Jefité. E quando você tem essa chamada forte sobre a sua vida, até quem está fora começa a observar. Por quê? Porque você é firme nas suas palavras. Jefité era firme nas suas palavras. Ele colocava respeito naquilo que ele dizia. E ele era guerreiro. Você acha por que a luta está travada na sua vida? Você acha por que tanta coisa acontecendo sobre a sua casa, até mesmo no seu trabalho? Sabe por quê? Porque você tem um espírito de liderança. E quem colocou essa liderança foi Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele tem um domínio e ele tem um controle sobre as autoridades. Quem dá é Ele. Se eu e você estamos aqui, se eu e você estamos aqui na presença de Deus, Deus nos capacitou a cada um de nós e nos deu autoridade para exercer todas as funções que viessem colocar na minha e na tua mão. Glória a Deus. É por isso que existem tantas batalhas e guerras acontecendo com nós. Porque alguém fala, não vou deixar se aproximar tão perto de mim, porque senão vai me derrubar, senão vai fazer alguma coisa para tentar tomar aquilo que é meu. Mas na realidade, quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Deus, não tem medo. Tudo tem a hora e o tempo determinado por Deus. Quando Deus chamou Davi e separou Davi para ser rei de Israel, a Bíblia diz que o óleo já estava sobre a sua cabeça. Ele já era ungido de Deus, mas ele não assumiu o trono imediato. Demorou-se anos para tomar posse da posição daquele lugar. Demorou-se tempos para conseguir chegar naquela posição. E olha que Davi teve várias oportunidades para destruir, para acabar com a vida do rei Saul. Ele tinha vários motivos. Mas ele falou, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Ele soube o tempo certo. E quando chegou o tempo certo, Deus levantou ele por cabeça. Porque Deus disse, chega de ser cauda, tu vais ser agora a cabeça. E alguém não entende o porquê Deus chamou você. Alguém não entende porque Deus escolheu você. Alguém não entende. Alguém pode bater no pé e dizer, olha, mas eu faço melhor. Eu tenho mais preparo. Eu tenho mais conhecimento. Você não tem culpa que Deus escolheu você. Entenda isso. Você não tem culpa que Deus escolheu. Se Deus escolheu você, foi para que você, que Ele te escolheu. Sabe por quê? Porque você é capaz de fazer. E se você é capaz de fazer, alegre o teu coração, porque Deus chamou você por cabeça. Alegre o seu coração, que Ele te chamou você para fazer a diferença na terra dos viventes. Agora, a vida dele não foi fácil. Você acha como é que ficava o psicológico dele? Poxa vida, poderia estar na casa dos meus irmãos. Meus irmãos tudo reunidos, fazendo um churrasco, poderia estar lá com eles, mas eles não querem ver minha cara. Nossa, eu queria tanto estar na casa do meu pai, mas eu fui expulso. Como é que eu vou fazer para ir lá? Nossa, eu queria tanto estar vendo agora meus irmãos, estamos unidos, comemorando alguma coisa, mas ele não podia se aproximar. Mas vai vendo o que acontece. A Bíblia diz que se levantaram contra Israel os filhos de Amon.
Os inimigos se levantaram contra aquela nação. E agora, de quem eles lembram? De Jefité. O desprezado estava vivendo em cada lugar diferente. Porque ele vivia com homens levianos. Ele vivia com homens que faziam as práticas erradas. Ou você acha que ele não vivia como fugitivo também? Agora a Bíblia diz que a situação dele era muito ruim, mas os seus irmãos mandou chamar. Os seus irmãos foi buscar Jefité. E os seus irmãos disse: olha, vamos novamente voltar para a casa do nosso pai. Estamos passando por dificuldade. Estamos passando por problema. E eu quero que você nos ajude a vencer essa dificuldade. Nos ajude a vencer esse problema. Está vindo aí os filhos de Amon. Está querendo tomar nossa terra. Eu preciso que você, Jefité, nos ajude. Os anciões foram atrás de Jefité. A família foi atrás de Jefité. Alguém que estava sendo desprezado, de repente alguém lembra: ei, preciso ir atrás do meu irmão. Quando eu observo isso, eu vejo que as pessoas procuram alguém quando esse alguém entra em desespero. Todo mundo desesperado. Jefité tranquilo, esperando o tempo certo, a hora certa. De repente surgiu uma oportunidade. E essa oportunidade ele falou: olha, eu vou conversar com os filhos de Amon, vou tentar evitar uma guerra. E se por acaso eu vencer a guerra, e se tiver guerra e eu vencer, vou ser o cabeça de vocês. Você conhece a história. A Bíblia diz que ele vai para a guerra. E ele vence a peleja, ele vence a guerra. E Deus lhe concede vitória, uma grande vitória. Sabe por quê? Porque Deus está de olho naqueles que são desprezados. Deus está de olho naqueles que estão sendo humilhados. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu observo que Deus, Ele ama essas pessoas que são desprezadas. Observa a história. Davi era quem? O desprezado da família. Ninguém dava moral para Davi. Ninguém olhava para ele. Ninguém. Era o mais pequenininho da família. Os irmãos já faziam parte do exército. Inclusive, quando ele foi levar o pão de queijo, levar os pães para os seus irmãos, os irmãos desprezou: o que você está fazendo aqui na guerra? Vai-se embora. Deus vai lá e pega quem? O desprezado. E a palavra de Deus para mim e para você: Deus está vendo tudo o que está acontecendo com você. Deus está contemplando que quantas vezes você se segura para não chorar. Porque você se acha a pior pessoa da face da terra, porque alguém olha para você e te despreza pelo seu jeito de ser. Alguém olha para você e fala: você para mim não serve. Mas Deus olhou e disse: ei, você para mim serve e eu vou te usar na terra dos viventes. Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupe, meu querido e amado irmão, se o vento está soprando ao contrário do seu barco. Não se abate, não desanime, mas fica focado em Deus e acreditando que em breve Deus irá entrar com a providência.
E alguém que viu você lá no pó vai ter que te chamar e vai pedir ajuda para você. E vai dizer: olha, eu achei que eu não poderia, mas com você eu posso, porque eu sei que Deus está na sua vida. Eu achava que Deus não estava com você, mas eu estou vendo que eu preciso de você, e eu quero que você me ajude. Sabe aquele que desprezou? Vai te procurar e vai pedir ajuda para você. E você não vai negar ajuda, você vai ajudar. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para fazer a diferença nesta terra. Então, abraça a oportunidade que Deus está dando para você e deixa Deus te usar na terra dos viventes. Não importa a guerra, a peleja, não interessa o tamanho da guerra. O que importa é que se você tem Deus na sua vida, você já é mais do que vencedor em Cristo. Você já venceu a guerra. Você já venceu a peleja. Você já venceu a batalha. Sabe por quê? Porque você confia em Deus. Você conhece muito bem a história do rei Josafá. Josafá preocupado com a multidão que estava levantando contra ele. 3 nações, se eu não me engano. Nações se levantando contra ele. Josafá vai para o joelho: Deus, eu não posso pelejar. É impossível ganhar esta guerra. Não tem como. Nós somos a minoria. Não dá para ganhar deles. Como eu vou ganhar deles? Como eu vou vencer a peleja? Como, Deus? Logo ele vai para o joelho. E através da oração, da busca, do jejum, Deus levanta o profeta para dizer: nesta peleja não terei vos que pelejar. Você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Deus manda dizer para alguém aqui hoje você não vai fazer nada. Você só vai orar e Deus vai fazer por ti. Você só vai orar e Deus vai agir em seu favor. Sabe o que vai acontecer? Você só vai lá para pegar os despojos. A Bíblia diz que ele desceu. Quando chegou lá, já estava todo mundo morto. Ele só foi e pegou os despojos. Deus está no controle da sua vida, meu amor. Não entre em desespero. Eu sei que tem dia que dá vontade de correr, tem dia que dá vontade de sumir, tem dia que dá vontade de desaparecer, mas entenda uma coisa: todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que é a cabeça, instrumento de Deus na terra, irmão, sempre vai passar por perseguição, entenda isso. Quantas vezes você já questionou e falou com Deus: é só luta, é só luta, é só luta, é só luta, parece que não para nunca, eu não aguento mais isso. Eu dou um passo para frente, quando eu acho que vai, não vai. Quando eu acho que vai chegar lá, não chega lá. Deus vai dizer para alguém aqui hoje: Deus chamou você e espera um trabalhar de Deus, que Ele vai te levantar e vai te prosperar em nome de Jesus Cristo. Você crê, pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. A gente não entende o processo. Essa é a grande verdade. Não entendemos Deus. Às vezes nós ficamos questionando Deus. O Senhor me chamou só para sofrer mesmo? O Senhor me chamou só para as coisas não dar certo para mim? E tem hora que a gente murmura e reclama com Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? Só sofrimento, é isso mesmo? Você acha que Jefité, como é que ele se sentia? Anos sofrendo desprezado. Seus irmãos bem, seus irmãos prosperando, as coisas acontecendo, e ele lá, ó, aqui, de cá, lá, de cá. Homens malignos
E ele tentando controlar os homens malignos, porque virou chefe deles. Ou você acha que não tinha que fugir com aqueles homens várias vezes? Porque os homens eram malignos. Mas chegou o tempo. Irmão, quando chega o tempo de Deus na vida de alguém, não tem capeta que fica na frente. Não tem. Não tem. Você pode observar. Quando chega o tempo, a época da colheita de frutas. Por exemplo, chega o final do ano, época de colheita da manga. Bom, é manga para todo lado. É ou não é? Por quê? Época da colheita. Procura manga agora, você vê se vai achar. Não vai achar. Existe um tempo determinado. Só que quando chega, Deus manda para sobrar. Talvez você chegou aqui hoje, pensando em tantas coisas, como por exemplo a sua vida financeira. Aí você fala, meu Deus, eu queria comer um lanche, eu queria passear, eu queria comer uma pizza, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Eu queria tanto poder sair um pouco, e eu não tenho condições. Quando o Senhor vai se levantar em meu favor? Quando o Senhor vai abrir as portas para mim? E muitas vezes a gente questiona, reclama com Deus e não entendemos, não compreendemos. Quantas vezes você tem passado por provações, privações, dificuldades financeiras, dificuldade familiar, conjugal. E aí a gente questiona com Deus, o Senhor esqueceu de mim? Aí você ora, parece que Deus não está ouvindo. Você pede, parece que Deus não quer te dar. Sabe por quê? Porque tem um tempo. Oh, esse tempo que não passa logo. Oh, essa prova que não acaba logo. Porque todos nós temos um tempo. Me lembro de quantas vezes eu estava pastoreando igreja. Dirigindo igreja em vários lugares. Às vezes eu tinha vontade de comer um cachorro quente e não tinha dinheiro para comer um cachorro quente. E eu pregando, Jesus vai prosperar. E eu na prova. Jesus vai mandar. E eu lá, comendo as coisas que os irmãos levavam. E eu me sentia mal com aquilo. Eu falava, Deus, se levanta em meu favor. E a prova de todos os lados. Por quê? É o tempo. É a hora. Mas depois que passa esse processo, que a gente vai passando, o tempo de Deus chega para a nossa vida, e Ele começa a mandar sobre a minha vida e a sua vida. Deus trouxe você hoje aqui, não mais como um desprezado, mas como o exaltado na terra, nesta terra dos viventes. Por quê, pastor? Porque tudo tem um tempo. E o tempo da sua prova, Deus manda dizer para alguém aqui hoje que está acabando. Glória a Deus, aleluia. Daqui uns dias você vai chegar aqui e vai dizer, pastor, aquela mensagem que o Senhor pregou foi para mim. Porque eu fui na igreja, na minha realidade, eu não queria ir. Você não queria estar aqui hoje. Foi uma luta para você chegar. Porque você ficou brigando aqui dentro. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Sou eu pro tempo. Mas o Espírito Santo de Deus insistiu tanto com você que você veio. O Espírito Santo insistiu tanto com você que você não aguentou. Você tentou fugir. Mas o Espírito Santo te visitou para falar para você, Jefité, que Ele vai te exaltar na terra dos viventes, que Ele vai mudar a sua história, e alguém que olhou para você com desprezo vai ter que olhar e ver Deus na sua vida, Jefité.
Vai ter que chamar você e dizer, olha, me ajuda, porque vai ver Deus na sua vida, Jefté. Creia, porque é Deus que está falando com alguém aqui hoje. Todo aquele que é escolhido é marcado. Eu nunca vi alguém escolhido e ele viver na tranquilidade. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Já faz 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu nunca vi alguém ser escolhido e ele dizer, ó, está tudo na bonança. Não falta nada, está tudo tranquilo. Eu nunca vi. Quando uma coisa é outra. Quando é uma prova, é outra. É problema familiar, é conjugal, é financeiro, é doença, é problema com o filho, é problema no serviço. Irmão, é um turbilhão de coisas. Você já observou? Quem é escolhido é assim. Quem é escolhido é assim. O tempo da prova é de uma semana ou 15 dias, no máximo um mês. Observa. Está tudo tranquilo. Não pensar que não, mas na outra semana acontece uma coisinha. Só para fazer a gente parar. E murmurar e reclamar de Deus. Deus, eu vou parar. Porque quando a gente está nesse processo, o processo do teste de Deus, Deus ele fica quieto. Deus ele não fala. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas Deus não fala. Quer ouvir Deus falar, mas Deus não quer falar. E a gente fica angustiado, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Vem o pregador, vem ciclano, vem Betano, vem o louvor, e Deus não fala. Por quê? É o seu momento, você e Deus, é a sua prova, é a sua luta. Mas ai de nós se abrir a boca para murmurar e reclamar. Ai de nós se nós ficamos questionando com Deus. Deus não se agrada. Você sabia que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Era para ter chegado na terra de Canaã dentro de pouco tempo. Mas demorou 40 anos. Por causa da língua. Em vez de você abrir a boca para murmurar, para reclamar, chora na presença do Pai. Em vez de você abrir a boca para questionar, para Deus, eu sei que tudo pode. Lembra de Ló, aliás, de Jó. Você conhece a história? A gente gosta de contar a história de Jó. Mas quando a gente está vivendo isso, aí a gente não quer viver. Quando alguém da família morre, quando vem o desemprego, quando vem a doença, e a gente fica naquela, a história de Jó é uma história linda. Jó não pecou, mas os amigos de Jó estavam lá apontando o dedo para ele. Jó, o que você fez? O que você fez, Jó? Conta aí. Qual é o pecado que você cometeu? Porque quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, alguém fala assim, você pecou. É ou não é, irmão? Quando as coisas não estão prosperando, não estão indo do jeito que a gente pediu a Deus, você está em pecado. Não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Porque ninguém acredita em nós. Porque acha que você está no erro. Mas Deus conhece a sua vida. Conhece o seu coração. E Ele vai te honrar nessa terra, Jefté. Creia que hoje o Senhor te levanta. Eu quero fazer oração em nome de Jesus. Eu quero convidar você que ouviu esta palavra. Você que está se sentindo como Jefté hoje. Eu quero fazer oração por você especial. Eu quero ungir a sua cabeça. Eu quero ungir a sua cabeça hoje. Pode vir aqui na frente. Liga o microfone para mim. Estou entrando. Microfone.
Pode vir, Jefité, pode vir. Deus quer mudar o quadro da sua história hoje. É hoje. Quer ser cabeça? É hoje. Quer que Deus te levanta? É hoje. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Nós ungimos as mãos. Senhor, meu Deus, que não seja minhas mãos, ó Pai. Mas sim, meu Deus, as mãos do Senhor sobre a cabeça, meu Pai, do teu filho. Sobre a cabeça, meu Pai, do teu servo, meu Deus. Deus, o Senhor conhece, meu Pai, a história. O Senhor sabe, meu Pai, o que está acontecendo, meu Deus. Deus, é tanta luta, meu Pai, é tanta dificuldade, que desespero, meu Pai, tem tomado conta, meu Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, de agir, meu Pai, sobre essas vidas. Deus, a história, meu Pai, o Senhor precisa mudar. O Senhor precisa, meu Pai, entrar com provisão, meu Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, de fazer um milagre. Deus, são Jeftés que aqui está na frente, que não suporta mais as lutas. Levante, Senhor, meu Deus. Deus, o desprezo, meu Deus, pela família. O desprezo, meu Deus, pela sociedade. Mas o Senhor tem poder, meu Pai, de mudar a história. Assim como o Senhor chamou Jefté e levantou ele por cabeça. Levanta por cabeça, meu Deus, agora. Levanta, meu Deus, por cabeça agora. Levanta, meu Deus, por cabeça agora. E faz, meu Deus, uma obra para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. O Senhor chamou. E por isso, meu Pai, que é tanta luta. É por isso, meu Deus, que é tanta dor. É por isso, meu Pai, que é tanta dificuldade. Deus, faz, meu Deus, a sua obra. E usa, meu Pai, esses homens, essas mulheres que aqui estão, para fazer, meu Pai, a sua obra. E ser, meu Pai, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Deus, eu profetizo portas abertas. Deus, eu profetizo, meu Pai, que hoje muda tudo. Mas muda para melhor, para melhor. Eu profetizo que hoje muda para melhor. Eu profetizo que hoje muda para melhor. Eu profetizo que hoje muda para melhor. É para melhor. É para melhor. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu profetizo que hoje muda para melhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.